Você deve abandonar imediatamente essa ideia, este pensamento ou esta crença de acreditar que Deus prova os seus filhos com doenças, com desastre ou qualquer outra coisa ruim. Isso nunca foi verdade. Porém, em cada pensamento, assim como em uma semente, tem o DNA da sua espécie. Nesse pensamento de que Deus prova seus filhos, tem a semente do mal, a semente da destruição. Por isso, eu lhe digo, você deve abandonar esse pensamento, porque à luz da Bíblia, isso nunca foi e nunca será a verdade e nem a vontade de Deus. O Senhor Jesus, que veio para revelar Deus, em cada uma das suas ações estava em curar, em libertar, em pôr em liberdade as pessoas que estavam presas. E foi exatamente que Jesus disse isso quando ele tomou a palavra de Deus em suas mãos e leu Isaías 61. Ele disse: hoje se cumpriu essas verdades em mim, porque verdadeiramente o Senhor Deus, ele me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, a quebrar as algemas dos que estavam algemados, a transformar o abatido em uma pessoa alegre, a escassez, a pobreza em prosperidade, a morte em vida. O livro de Jó é um dos livros mais belos da Bíblia. Todos os livros são belos, são maravilhosos, mas o livro de Jó é um dos mais. Porém, tem sido compreendido erradamente. Você sabia que o livro de Jó foi ditado pelo próprio Deus para Moisés? Você sabia que é um dos livros, ou se não, o mais antigo de toda a Bíblia? Então, o que você deve saber a respeito do livro de Jó e quem Jó representa e tudo que aconteceu ali? Primeiramente, você deve olhar e entender que o livro de Jó corresponde a uma audiência, onde tem o acusador de alguém, nesse caso Satanás, o acusado, que no caso Jó, e o juiz, que é Deus. No livro de Jó também se vê claramente nós seres humanos em dois estágios. De um lado, os filhos, e do outro lado, alguém honesto, alguém verdadeiro, íntegro, mas colocou outras coisas em primeiro lugar. Esse é o caso de Jó. Porque você vai encontrar no livro de Jó, pelo menos, 2 vezes, todas as vezes que o acusador acusava Jó, está escrito assim: e veio o dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, e Jó não veio. Então, está lá a colocação: tem visto meu servo Jó? Então, obviamente, se observa que esse questionamento, essa pergunta só é feito na ausência da pessoa que não está presente, que no caso é Jó. Então, Jó representa aquelas pessoas tementes a Deus, mas se afasta de Deus, não vem ouvir ao Senhor. Então, você deve entender que o livro de Jó, ele é uma audiência aonde Satanás, o acusador que acusou a Jó, Deus mostrou os bastidores para que nós entendamos que aquilo que Satanás fez com Jó é o que ele faz com a humanidade inteira. O caso de Jó passou, mas aquela maneira de agir, ele não agiu só para com Jó, ele age com a humanidade inteira. Então você deve entender o seguinte: todas as vezes que houver uma acusação contra alguém, todas as acusações que é feito, e não tiver um defensor ou a própria pessoa, naturalmente, esse acusado, que no caso era Jó, que pode ser todo ser, que representa toda a humanidade, antes que esteja em Cristo, naturalmente, esse acusado vai ser condenado, que também foi o caso de Jó. E qual foi a condenação? Qual foi a cadeia? As doenças de Jó, a destruição da família de Jó, a destruição das suas finanças. Foi a punição, foi a cadeia. Por isso que você encontra, depois de passar tudo aquilo que Jó passou, você encontra: e Deus quebrou o cativeiro de Jó. Por quê? Porque Jó estava preso. Por que Jó estava preso? Porque ele era um homem mau? Não. Porque ele era desonesto? Não. Tão somente porque houve uma acusação do acusador Satanás
e não houve alguém para defender a Jó. Lembrando que Jó viveu antes de Jesus. Aí outra coisa que você deve entender. O livro de Jó começa dizendo que havia um homem, e esse homem era muito rico, possuía muitos animais, possuía muitos servos. Ele era o homem mais poderoso, mais rico em todas as áreas da vida de um ser humano. Ele era o mais rico, o mais influente do Oriente na sua geração. Então, com isso, você deve olhar e entender que, inclusive na conversa de Satanás com Deus, Satanás disse e Deus confirmou que toda aquela riqueza era proveniente da provisão divina. Era Deus que tinha cooperado, era Deus que tinha dado aquela riqueza. Esse é o Deus criador dos céus e da terra, ele é o abençoador. Aquela é a vontade de Deus para todo homem, para todo ser humano. Jó está representando a humanidade inteira. Então observe, estava indo tudo bem, Jó rico, desfrutando de paz, saúde, família abençoada, e isso durou até entrar o acusador em cena. Para que você possa entender e ver quem é que está por trás de toda a desgraça. Jó estava feliz, com saúde, com prosperidade, com a família abençoada. De repente entra Satanás em cena. Quando Satanás entrou em cena, então começou aquele questionamento. Deus quis que isso fosse revelado, mostrando como é que se dá nos bastidores aonde nossos olhos não vê, mas aquilo que aconteceu é o que acontece com todos. E de repente começou a destruição de Jó, para que a gente veja quem é que está por trás. Não foi Deus. Aí o questionamento que muitas pessoas fazem aqui é: e por que Deus permitiu? Porque Deus ali era e é o juiz. Ele não tinha, Jó nem veio se apresentar ao Senhor para ele próprio se defender, e nem, ainda Jesus não tinha morrido. Então claramente se vê quem era que estava por trás e que está por trás de toda a destruição. É que nesse livro, no meu livro, eu coloquei aqui, no capítulo 2, o versículo 7 diz assim: e saiu o diabo da presença do Senhor e feriu a Jó com uma doença maligna, desde a planta dos pés até a sua cabeça. Então, quem feriu a Jó foi Satanás, mas a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, acreditam que foi Deus. São duas linhas de pensamentos. Uma delas é as pessoas acreditaram que foi Deus provando a Jó. Como provar a Jó? Por quê e para quê? Se Deus sabia que Jó era um homem íntegro, era um homem honesto, não havia necessidade Deus testar ou provar se Jó de fato era íntegro, fiel. Mas não era para provar para Deus, provar para Satanás. Provar para Satanás? Será que Deus seria tão inocente de tentar convencer ao ser mais desonesto que ele, Deus, conhece muito bem? Tentar provar para um ser desonesto que o seu filho, que no caso Jó era fiel? Seria um Deus muito imaturo? Não, o que você deve entender é que ali se trata de uma audiência aonde o acusador veio e o acusado não chegou, e o juiz não tem opção nenhuma. Deus ali era o juiz. Então, a partir dali que as desgraças começaram a acontecer, mesmo Jó sendo um homem íntegro, para você entender que pessoas íntegras, pessoas puras, pessoas verdadeiras também sofrem, desde que elas estejam fora do amparo de Deus, porque Salmo 91, que é uma tipologia de Jesus, está muito claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairá a seu lado, 10 mil à sua direita, mas essa pessoa não será atingida. Isso não é brincadeira, isso é uma verdade. Não tem que temer espanto noturno, nem seta que voa ao meio dia, porque Deus acampa anjo ao nosso redor. Então tudo isso é sinônimo, tudo isso é uma figura de Jesus, o que Jó não tinha na época. Aí outra coisa que você deve entender: a partir do momento que Jó esteve debaixo da opressão, aí você vê, mesmo sendo um homem íntegro, ele começou a blasfemar, ele começou a culpar a Deus, ele começou a xingar, igual muitas pessoas hoje. Elas não entendem, elas tomam direções diferentes da vida, e aí quando as coisas dão tudo erradas, elas vão culpar a Deus. Mas Deus não tem culpa. Então vai analisando em qual desses estágios de Jó você se enquadra, você se encaixa. Jó começou a blasfemar, começou a colocar culpa, aí apareceram
4 pessoas, 4 amigos de Jó. Dentre eles, 3, a princípio, em vez de ajudar, começaram a chorar. Aí tem aquele ditado: um cego não pode ver outro cego. Jamais aqueles homens desequilibrados emocionalmente poderiam ajudar Jó. Entende? Aí começaram, você vê, a maioria do livro de Jó, a partir do capítulo 2, a partir do capítulo 3 até o 38, é só essa confusão. É procurando o culpado, falava uma coisa certa aqui, falava outra coisa errada lá, tanto Jó como os demais. Então aqui é um estágio de uma pessoa que está perdida na vida, procurando a resposta em pessoas, em coisas, em sonho, nisso e naquilo. É Jó. Isso para que nós possamos nos posicionar e averiguar em qual desses estágios nós nos enquadramos. Inclusive você, analise em qual desses estágios você se enquadra. Então isso ocorreu até que finalmente Jó teve um encontro com Deus, ou Deus se adiantou e se manifestou a Jó. Quando Deus se manifestou a Jó, olha o que Jó disse: eu te conhecia, Senhor, apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te verem e me arrependo. Então essa é a posição que todos têm que ter, que conhecer a Deus. Se Jó tivesse vindo lá naquele dia, lá no começo do livro, quando diz: vieram o dia em que os filhos do Senhor vieram apresentar ao Senhor, que Jó faltou, se ele tivesse ido, Deus tinha falado para Jó o mesmo que agora Deus, estava prestes a falar. E o que foi que Deus falou? Jó, mata 7 cordeiros e faz purificação por ti e pelos teus amigos. Jó, ao matar os 7 cordeiros, está escrito: e Deus restaurou o cativeiro de Jó. O cativeiro de Jó, lá não está escrito. E Deus disse para Jó: filhinho, me desculpe aí, viu? Eu estava apenas te testando, eu estava apenas te provando, para ter certeza se de fato você é uma pessoa íntegra. Você não encontra isso na Bíblia. Deus quebrou ou destruiu o cativeiro de Jó. Ele não disse que estava provando ou testando, como algumas pessoas pensam. E aquele cativeiro foi o que Jesus disse lá em Efésios. Jesus, levou cativo o cativeiro. É o mesmo que Jesus, disse ao pegar a Bíblia. Ele disse: hoje se cumpriu essa palavra em mim, porque de fato o Senhor Deus me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, a pôr os algemados em liberdade. Então, de quais cativeiros o Senhor Deus está falando? A destruição da família de Jó. Deus disse que era cativeiro, porque Deus quebrou o cativeiro de Jó, e Jó tinha tido a família destruída, a sua saúde destruída, as suas finanças destruídas. Então Deus chamou tudo isso de cativeiro. Então esses cativeiros nunca será da vontade de Deus. Não, pelo contrário, o Senhor Jesus veio para libertar. E ele diz: permanecei na liberdade pela qual o Filho libertou. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então no livro de Jó mostra tudo isso, para que você possa se posicionar. Aqueles cordeiros eram a sombra de Jesus. O próprio João Batista, ele disse, quando Jesus viria se aproximando: está chegando aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que é Jesus, quando você é purificado pelo sangue, você entra no Salmo 91, tem muito mais valor, muito mais importância do que os 7 cordeiros de Jó. Antes da ação de Satanás, Jó era abençoado, rico, para que você possa entender que sem interferência do diabo, é assim que você é, entende? O diabo agiu, destruiu tudo de Jó, para você entender quem está por trás da destruição. Aí teve aquele estágio de perturbação, que a maioria está aqui, procura solução em amigos, em pessoas, não encontra. E esse estágio perturbador de Jó durou até ele ouvir a Deus, para que você possa entender também, quando Deus apontou o caminho, que Jó fez a purificação, o diabo, o demônio, Satanás, continuou. Mas, no tocante a Jó, ele não teve mais permissão de tocar. Então aqui está a solução. Aquele caminho, aquela direção que Deus deu para Jó, é o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse: eu sou a porta. Jó esteve todo o período da destruição no reino de Satanás. Mas como Colossenses diz, em Cristo Deus nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Em Cristo você está livre da ação do diabo, da ação do maligno. Então, saúde, prosperidade e família abençoada
é da vontade de Deus. O contrário disso é cadeias. É sobre isso que eu estou falando. São 3 livros, são 3. A Sintonia da Riqueza, Fora do Alcance de Todo Mal, Pensamentos Ricos, Vida Rica, Pensamento Pobre, Vida Pobre. São 4 livros que eu estou mostrando na luz da Bíblia, estou deixando bem claro, fácil de compreender esses livros, para que você possa ter o primeiro estágio de Jó e o último estágio de Jó. A nossa mente, o nosso entendimento, quando nós não entendemos, quando nós não conhecemos, a Bíblia chama isso de escuridão. E a Bíblia diz que o diabo ele é o príncipe das trevas, onde não tem clareza, onde não tem conhecimento, ele atua. Osé também disse isso, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então eu estou esclarecendo nesses livros e mostrando que você tem direito à saúde, à paz, a ter uma família abençoada e ter prosperidade. Prosperidade é dom de Deus, é um direito seu. E eu envio esses livros para você através do WhatsApp. Eu estou deixando o nosso WhatsApp, como também o nosso Pix. Você transfere pelo Pix, manda o comprovante, nós mandamos para você o livro para que você possa crescer. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você que estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você que estava perdido, mas estou de volta.